Apesar do grande resultado mostrado nesse GP de Silverstone de Fórmula 1, aparentemente a Mercedes não está tão otimista assim para os próximos GPs. Na verdade, segundo Toto Wolff, existem grandes chances da equipe alemã acabar ficando para trás mais uma vez no campeonato. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Entender o porquê esse desânimo aí de Toto Wolff? Fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP da Inglaterra de Fórmula 1 realmente foi um divisor de águas para a equipe Mercedes. Naquele GP especificamente, a equipe alemã teve condições de demonstrar um ritmo incrível do W13, inclusive desafiando as equipes Ferrari e Red Bull naquele circuito específico, a casa de Lewis Hamilton, onde o piloto inglês quase conseguiu vencer em alguns momentos daquele GP. No fim das contas, parece que a Mercedes ficou sim bem satisfeita com aquele desempenho, mas Toto Wolff aparentemente não quer cometer o mesmo erro que ele cometeu lá na pista de Barcelona. Na verdade, após Barcelona, o que aconteceu foi sim alguns momentos de grande euforia dentro da equipe alemã. Euforia essa causada justamente por conta daquele resultado interessante daquela pista, demonstrando inclusive, naquele momento, que a Mercedes provavelmente teria condições a partir dali de brigar de cara a cara, frente a frente com Ferrari e Red Bull. Mas não foi isso que nós vimos nos GPs posteriores. Na verdade, nos GPs posteriores àquele, a Mercedes teve sim alguns problemas sérios em seu carro mais uma vez. Toto Wolff prega cautela e espera que realmente a equipe tenha sim seus ânimos no lugar para os próximos GPs, para as próximas corridas. A verdade tem que ser dita. Uma série de atualizações foi implementada no carro da Mercedes no W13, atualizações essas que foram importantes para que eles conseguissem ali um bom desempenho em Silverstone. Essas atualizações foram realmente de extrema importância, relacionadas ali às asas do carro, ao assoalho e tudo mais. E depois daquilo, eles conseguiram ter sim um desempenho diferenciado. Aparentemente o W13 continua relativamente rígido, o que pode ser ruim em pistas com grandes irregularidades no asfalto, mas o porpoising parece ter sido praticamente anulado nesse último fim de semana, situação que Lewis Hamilton vinha rezando desde o início do ano no campeonato. Vamos falar mais sobre esse assunto, vamos conversar mais sobre essa situação aí da Mercedes nos próximos GPs, porque Toto Wolff realmente não está tão animado assim para os próximos GPs, aí GP da Áustria, França, Hungria e tudo mais. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Para isso, eu queria convidá-lo antes a deixar o seu like aqui embaixo. Seu joinha faz toda a diferença, ajuda muito esse canal a crescer. E se você ainda não for inscrito, também já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Enfim, vamos falar mais sobre esse assunto e entender por que Toto Wolff está tão cauteloso nesse momento. De acordo com o Wolff, o que eles não querem cometer é exatamente o mesmo erro que eles cometeram em Barcelona. Após uma boa corrida, acreditarem que o carro está incrível, que vai disputar facilmente com o Red Bull e Ferrari e no fim das contas acabarem dando um tiro no pé, se empolgando até demais com o novo W13 e realmente acabar ali tendo uma certa quebra de expectativa mesmo com relação ao campeonato. Ele não quer cometer esse mesmo erro que aconteceu em Barcelona. Existe sim uma mudança de mentalidade a partir do GP de Silverstone de Fórmula 1. Não, ainda não, porque tivemos momentos em Barcelona em que vimos alguma luz no fim do túnel. Então, os próximos 3 circuitos de rua provaram que estávamos errados. Então não quero falar sobre nós ou ser muito otimista nesse momento. Segundo o Wolff, o principal objetivo nesse momento é melhorar o manuseio do carro, a forma como os pilotos pilotam o W13. Parece que no decorrer de praticamente todo o fim de semana, Russell e Hamilton sofreram sim com o porpoising, ou pelo menos com algum tipo de bouncing, solavanco no carro mesmo. Mas que no dia da corrida não foi isso que aconteceu, eles não tiveram esse tipo de problema, o que ajudou tanto o Hamilton quanto o Russell a terem um ritmo interessante durante o GP. Toto Wolff falou um pouco mais sobre esse assunto e aparentemente ele está relativamente otimista com isso, já que o carro da Mercedes não sofreu tanto quanto em outros GPs. Na verdade, sofreu até menos do que outros carros de outras equipes da Fórmula 1. Mas isso não significa que a vitória já é certa nos próximos anos da categoria. Nós também encontramos o endereço em Barcelona.
ainda temos um problema de direção que tivemos nos 3 dias, exceto na corrida, e isso é algo que precisamos endereçar. Mas ainda assim, esse próximo GP da Fórmula 1, GP da Áustria especificamente, nunca foi um bom GP aí para a equipe Mercedes, segundo Toto Wolff. Aparentemente eles sempre tiveram dificuldade na pista da Red Bull, e esse ano vai ser ótimo para que eles consigam testar um pouco melhor como o W13 vai se posicionar durante esse fim de semana. Aparentemente, esse circuito específico vai sim ajudar de certa forma os carros da equipe alemã a entender um pouco melhor como eles estão funcionando. Se a Mercedes conseguir se sair bem nesse sentido, se sair bem nesse GP específico, é muito provável que ela consiga também se lidar muito bem dos outros 2 próximos GPs. O GP da França, Hungria e talvez até mesmo após o fim das férias de verão, nesse ano específico. Existem algumas curvas que no passado não se encaixavam muito bem com o nosso carro, então isso é algo que temos que olhar. Mas é uma curva de aprendizado constante. Acho que nessa temporada vai ser muito difícil vencer, então temos que fazer as coisas para sermos bons com o desempenho do carro. E realmente dá para entender o que Toto Wolff está querendo fazer. Geralmente expectativas altas, quando realmente não são cumpridas, acabam sendo um veneno para diversos times, independente de qual área você estiver falando, seja automobilística ou área comercial. Realmente expectativas altas demais podem ser prejudiciais, então é importante que eles mantenham os ânimos um pouco mais baixos para não decepcionarem as pessoas do time da Mercedes. Mas esse GP específico da Áustria será incrível para a equipe alemã, para que ela possa entender realmente se os porpoising ali ou bouncing realmente ainda estão atrapalhando muito o time. Vamos nos lembrar que em curvas de alta velocidade, às vezes o W13 tinha algumas dificuldades com relação ao porpoising, principalmente porque no meio dessas curvas, com o carro encostando no chão, ele tinha perdas repentinas de aderência. E nesse momento vai ser um ótimo teste para que a equipe entenda o que realmente está acontecendo com o carro e se isso é, de certa forma, algo crônico ou algo agudo nesse ano específico. Além disso, vamos nos lembrar que as férias de verão da Fórmula 1 já estão se aproximando. Tá quase aí mesmo, faltam apenas 3 GPs para essas férias. Antes dessas férias, óbvio, nós teremos aí o GP da Áustria, teremos o GP da Hungria e também o GP da França. 3 GPs que, apesar da Mercedes ter, de certa forma, um pouco de facilidade provavelmente, porque não tem asfaltos tão irregulares ou zebras tão fortes, ela também vai conseguir testar seus conceitos, para que nas férias de verão ela possa testar o W13 com um pouco mais de afinco, utilizando o tempo extra que ela tem no túnel de vento e, consequentemente, ter um salto de desempenho após as férias de verão. Toto Wolff disse que não acredita em uma vitória da equipe alemã para esse ano, mas muito provavelmente isso sim é um blefe dele na intenção de diminuir a expectativa tanto dos fãs quanto dos funcionários da Mercedes. Agora, se a vitória está muito próxima da Mercedes ou não, isso nós precisaremos analisar no decorrer desse campeonato, se ela realmente será ou não será capaz de vencer, o que deve acontecer. O que nós sabemos é que nesse GP de Silverstone, com toda certeza ela se aproximou e muito da vitória. Talvez, se na primeira largada, se Lewis Hamilton conseguisse manter a 3ª colocação, ele teria vencido esse GP. Não foi isso que aconteceu, mas talvez teria vencido. A gente sabe que era algo extremamente possível naquele caso. Mas vamos ver como vão ser os próximos GPs da Fórmula 1. O que você acha que deve acontecer? A Mercedes deve ou não deve vencer algum GP no decorrer desse ano? Você acredita que isso é ou não é possível? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha que deve acontecer no decorrer desse ano, se a Mercedes deve ou não deve sair bem ainda nesse ano de 2022. Eu acredito sinceramente que a Mercedes deve conseguir algumas vitórias ainda nesse ano. E inclusive eu digo que até essa GP agora, esse GP que vai acontecer nesse fim de semana, é bem possível aí da Mercedes conseguir batalhar ali com Red Bull e Ferrari. Claro que os ânimos estão baixos dentro da equipe, mas eu acho sim que é possível. Agora, na França e na Hungria, eu acho que a chance é ainda maior da Mercedes tentar algum tipo de vitória. Isso porque os GPs que estão a chegar aí na Fórmula 1 são GPs muito bons aí para o W13. Provavelmente vão se encaixar muito bem nas características que o W13 traz para as pistas da Fórmula 1.
Para a gente ter certeza disso tudo, é importante que a gente assista eles, mas são pistas com características interessantes, como por exemplo, asfaltos com poucas irregularidades, zebras não tão agressivas, o que ajuda com relação ao carro da Mercedes, que é um pouco mais rígido do que o normal, e além disso, curvas de média e alta velocidade, que de certa forma também são o ponto forte da equipe alemã. E ainda tem mais uma coisa, porque a Ferrari e a Red Bull serão prejudicadas por uma nova regra do regulamento. Claro que poucas pessoas têm falado sobre isso, já fiz um vídeo sobre isso nesse canal, inclusive você pode encontrá-lo aqui na lista de vídeos mesmo, mas o que acontece realmente é que o regulamento da Fórmula 1 foi um pouquinho modificado. Isso porque a flexibilidade do assoalho passou a ser regulamentada. Consequentemente, Ferrari e Red Bull, que provavelmente utilizavam um assoalho flexível, terão que modificá-lo na intenção de se colocarem ali dentro do regulamento. Isso é negativo para elas, mas aparentemente a Mercedes já tinha um assoalho nada flexível, o que com certeza também vai contribuir para que a equipe alemã consiga sim ter algum tipo de vantagem nesses 2 ou 3 próximos GPs. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu já disse, comenta aqui embaixo o que você acha que deve ocorrer nos 2 próximos GPs, se você acha mesmo que a Mercedes vai ter um salto de desempenho ou você acha que isso tudo é ilusão. Também, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, o seu gostei faz toda a diferença, mostra para o YouTube que esse vídeo é bom e se você ainda não for um inscrito, também já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!